Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra, diz assim, chamados para governar. Eu creio piamente que, como diz a palavra de Jesus, é o caminho e a verdade e a vida. Então, de domingo, você recebe Jesus como a vida, como o seu combustível. E Jesus também é o caminho, Ele também é a verdade. E na ausência da verdade, a mentira é uma verdade. Sabe que Romanos 12 diz para você não se conformar com esse mundo, mas você transformar a sua forma de pensar. E é um grande desafio você mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque todos os dias, sem você perceber, você está recebendo um alimento que vai formar a sua vida. Uma vez eu vi um livro, diz assim, todo pobre tem um motivo. E todo rico também tem um motivo. E você sabe que quando você começa a conversar com uma pessoa pobre financeiramente, e você começa a se relacionar, você entende por que a pessoa é pobre. Ela quer brigar lá no supermercado, ela quer ir na conferência, quer assistir só a metade, porque vai trabalhar, quer pagar só a metade. Aquela pessoa que não troca o sofá a vida inteira, aquela pessoa que quer negociar o dízimo com Deus, é aquela pessoa que não faz questão de se vestir bem nos lugares, é uma pessoa que é desonrosa. Então tem um motivo no qual a pessoa é pobre. E se eu fosse escrever um livro sobre finanças na Igreja Videira, eu ia dizer que tem membros que são pobres porque tem um motivo também. Então se você está aqui hoje, eu quero desafiar você a abrir o seu coração e deixar Deus abrir suas feridas. Você sabe que a Bíblia diz em Provérbios, quando você confronta uma pessoa insensata, mais insensata ela fica. Se você confrontar uma pessoa sábia, mais sábia ela fica. E eu quero falar sobre governo. Muita gente de pé, conversando, vamos sentando, irmãos. Vamos sentando, aleluia. E eu estava com uma percepção há um mês atrás, que Deus multiplicaria a riqueza, nesse último mês que passou. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas esse mês, 3 irmãos já adquiriram um carro novo, uma pessoa ganhou um imóvel do seu tio de R$1 milhão, que Deus tocou no coração do tio. E eu estou negociando um apartamento para mudar, a pessoa me deu 1.400 de desconto. Tem até televisão, máquina lava e secar, negócio de apertar para secar a roupa. Aí eu percebi que, ano passado eu tive uma percepção que Deus ia dar carro para algumas pessoas aqui da Lapa. Não sei quantos meses atrás. Aí 13 pessoas ganharam o carro. Eu falei, esse negócio funciona, a percepção espiritual funciona. Eu andei com o pastor Rogério, e eu aprendi muito isso com ele, né? Teve um dia, ele falou, Ricardo, você quer que aconteça o que esse mês? Na sua vida, na igreja e tal? Eu falei, faz com a mão quem recebe. Eu falei, vou falar uma coisa impossível. E eu falei algo que aconteceu naquele domingo. E eu percebi que Deus, Ele é um Deus de tempo. O que é um Deus de tempo? Deus muda um tempo. E quando Deus ele muda um tempo, Ele muda uma forma de fazer. E a maior parte das pessoas estão acostumadas Você pega o profeta Elias, Deus manifestava na vida de Elias através do fogo. Ele era conhecido como um profeta do fogo, do poder. E aí Deus, quando foi falar com Elias, no momento mais difícil da vida dele, ele esperava que Deus falasse com ele através do fogo. E Deus não falou através do fogo, porque Deus mudou um tempo. E Deus falou com ele através de uma brisa suave. Então, a nossa prosperidade em Deus, eu quero pregar aqui para os irmãos, para você poder ter uma clareza e ativar a sua vida, você pode ser próspero, você pode transbordar. Estava conversando com o pastor Rafael, a mentalidade do crente é assim, tendo que comer o que vestir, está tudo bem. Amém, se você é feliz tendo pouco, aleluia. Mas Deus não chamou você para ter pouco, por quê? Deus chamou você para transbordar, porque tem pessoas que têm necessidades. E você vai ser o canal que vai suprir a vida dessas pessoas. Ai, pastor, eu quero contar um testemunho, eu recebi algo. Mas a Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber. E lá em Provérbios, capítulo 11, não precisa, projetou aqui, né? Olha o que diz aqui. Há quem dê, não tem como colocar na tradução King James atualizada? Se não tiver, pode tirar, por favor. Diz assim, quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem em pobreza. Então aqui já fala sobre a riqueza e a pobreza. A Bíblia diz que quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Agora quem retém o que é para ofertar, fica mais pobre. Então quando um pastor prega, você fala, aleluia, glória a Deus. Você está sendo um membro generoso com o pastor.
você está honrando a vida daquele pastor. E a unção que está na vida daquele pastor vem sobre a sua vida. E se você quer ser próspero, você tem que aprender a dar com generosidade. O que é dar com generosidade? É você ir além da medida. Então, quando você vem com a sua melhor roupa para um culto, você está dando com generosidade o ambiente da igreja. Quando você ama a sua esposa com generosidade, vai para o salão de cabeleireiro, amor. Vai para o shopping. Você está dando com generosidade. Você vai ter a multiplicação na sua casa da sua esposa. Quando você dá, ai pastor, um dia um pastor, a igreja roubou a minha família, eu me doei tanto pela igreja, e agora, então você foi avarento com seus filhos, porque eu jogo videogame, eu lidero, eu cuido, eu oro, ando de bicicleta, jogo videogame, por quê? Eu tenho que ser um pai com generosidade. Nós vivemos uma geração preguiçosa. Sabe o que significa você dar com? Caim deu uma oferta para Deus, mas Caim cometeu um erro na vida dele. Ele não deu com generosidade. Quando você dá com generosidade, hoje o maior prédio de igreja do estado de São Paulo fica lá em São José dos Campos, uma igreja assim, muito bonita, a estética da igreja, o prédio da igreja, é um lugar maravilhoso, e lá tem uma placa assim, reclame menos e ame mais. A igreja é o patrimônio dos irmãos. Se você não investir no piso, no ar-condicionado, numa acústica, na sala das crianças, vai ser uma igreja pobre. Por quê? Porque os membros não são avarentos. Como o pastor falou, quem é generoso, porque naquela área teve graça. As áreas que você é pobre, porque você não experimentou graça de Deus. Então você é pobre naquela área. Eu moro de aluguel, é a 11ª vez que eu vou mudar. Eu tenho um apartamento que eu aluguei, e todo lugar que eu moro, eu reformo o apartamento antes de entregar. Mas o que é isso, pastor? Você é generoso. O que acontece comigo? Deus multiplica a riqueza. Estou quase fechando um lugar para morar aqui na Lapa com tudo na casa. Até televisão, beliche, tem de tudo. Mas por quê? Quando eu dou com generosidade, Deus multiplica a riqueza. Mas a mentalidade do pobre é o quê? Ah, não é meu, vou fazer o quê? E aí vai ficando mais pobre. Aí um puxadinho, um quebradinho, a periferia, nunca sai da periferia. Por quê? Porque você é avarento. Você quer saber quem é transformado por Deus? Quando um pai dá um presente para o filho, o que o filho pensa? Não fez mais que obrigação. Não é verdade? Mas quando um filho, ele presenteia o pai, quer dizer que algo dentro daquele menino aconteceu. Porque não é a normalidade. Meu pai trabalhou a vida inteira. Eu falei, Deus, eu quero honrar o meu pai até a morte. Mas por quê? Porque eu fui honrado por ele. Agora, se eu não for um filho com generosidade, o que eu vou ensinar para os meus filhos? Aonde está a multiplicação de riqueza? Aí seu pai faz aniversário, você dá uma caixa de bombom para ele. Ou ele que banca você, ou o tio que banca você, ou a vizinha, você nunca quer ser generoso com ninguém. Por quê? Porque é avarento. Você quer ter uma vida transformada por Deus? Você tem que aprender a dar com generosidade. Aí reclama da cela, reclama do pastor, reclama do prédio, mas não quer ofertar. Ai, está muito gelado o ar. Você deu quanto para pagar o ar? Me conta. Vou dar até o controle para você. A pobreza, ela está aqui. Está aqui. A pobreza está aqui. Aí você quer reclamar do líder de cela, vai liderar você então. Quer reclamar do prédio da igreja? Vai dar o dinheiro para reformar o prédio então. Quantas pessoas são pobres dentro da igreja? Porque o sistema formou sua vida. Você foi chamado para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Mas se ele consegue reinar sobre nada, um rei não vive para si, ele vive para o seu reinado. Eu vou dizer, Deus chamou você para ser próspero, para ser abençoado, para transbordar de riqueza. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Quando a Bíblia fala que aquilo que era para ele ofertar, ele reteve. Será que alguém algum dia não abençoou você, que você deveria retribuir isso com generosidade e você reteve? Eu vou entregar o lugar que eu moro, eu coloquei um painel no quarto de casal, uma cabeceira, troquei os móveis da sacada para ficar mais bonito, pintei com a tinta mais cara para entregar. Mas por quê? Porque eu fui abençoado morando naquele lugar, mesmo que não foi meu. É uma questão de uma mentalidade. Aí você não pensa assim, um dia você compra um imóvel, a pessoa destrói o imóvel, está vendo? Mas e na sua vez, e na sua oportunidade?
Aí o professor do seu filho faz aniversário, é dia dos professores, ele ensina o seu filho, e você não faz nada. O seu filho vai ser empobrecido de conhecimento, porque o seu filho, como todas as outras crianças, é mais um aluno para a tia. Mas quando você dá com generosidade para a professora do seu filho, ela vai dar uma atenção especial para o seu filho, vai multiplicar riqueza no seu filho. É uma mentalidade. O brasileiro não vive assim. O brasileiro não vive assim. E eu quero ministrar para você, você precisa entender que você não foi chamado para ganhar dinheiro. Você não foi chamado para ser bem-sucedido. Isso, o mundo vive dessa forma. O mundo foi chamado para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para governar. E a consequência disso é o resultado. Mas como que o mundo vive? Ele foca o resultado e quer o governo. Nunca vai ter o governo. Quantas pessoas ficam se matando para ter alguma coisa na vida? Não vai ter. Se tiver, é muito pesado. Para você transbordar, você tem que ser liberto de uma mentalidade. Olha que interessante, Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, não foi qualquer pessoa que disse, foi Deus que disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem. Deus, ele disse, façamos o homem, a imagem e semelhança de Deus, e ele domine. Presta atenção na criação de Deus. Deus decidiu fazer o homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus de governo, Deus é um Deus de construção, Deus é um Deus de reinado. E aí depois que Deus criou o homem, a imagem e semelhança a Deus, Deus definiu o trabalho do homem. O homem vai dominar sobre circunstâncias, adversidades, crises financeiras, problemas, tribulações, falta de dinheiro. Quando você governa, a falta de dinheiro é só um treinamento para você. Agora, quando você não tem a mente de governo, a falta de dinheiro é depressão para você. Eu vou dizer, o efeito que uma porrada causa em você está ligado com a realidade que você carrega. Você nasceu para ser governante, governar, reinar em vida. Essa jovem que deu testemunho aqui, a Angélica, ela mora lá no Singapura. Ela tem uma empresa física, ela está abrindo franquia. Por quê? Ela abriu mão de uma mentalidade errada. É impossível você experimentar algo na sua vida se você não for livre de uma mentalidade errada. Olha o significado da palavra dominar. Dominar aponta para dirigir, ter controle, liderar, administrar e ter mando. Lembra do Romário? Toque em mim que eu decido. Quando você está diante de Deus, reconheça que você não é nada. Mas quando você estiver diante do propósito, reconheça que Ele é tudo em você e você expressa Ele. Ai, eu estou em crise, desceu para mim. Já pensou um rei assim, um governador assim? Um homem assim, um pai de família assim, um homem de Deus assim? Gelatinoso, inconstante, cheio de medo, corre para baixo da saia da mãe assim. Deus não criou você para ser assim. Deus criou você para dominar, para governar em vida. Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, falando de Adão, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça. Você recebeu da provisão transbordante da graça de Deus. Mas você acha, eu vou esperar ser rico para transbordar? Não! Seja generoso onde você está. Eu gosto muito do pastor André Venturim, porque eu não sou uma pessoa engraçada. Mas eu conto umas piadas assim, ele ri. Eu falei, mas esse cara, ele me ajuda a ser... Ele é generoso, por quê? É sem graça. Esses dias eu entrei numa live, que agora a moda é fazer live. E é tão feio, é 5 pessoas assistindo uma live, 10 pessoas assistindo uma live. É melhor você ligar um por um e dar o recado.
Muitas pessoas me chamam para fazer live, eu não aceito, eu dou desculpa mesmo. Não dá, não sei o quê. Porque eu fiz uma live com o pastor Nor, deu 1.117 pessoas participando direto, e no somando total, mais de 3.000 pessoas passaram. 10 pastores na hora. Vamos fazer uma live? Não dá não. Não dá não. E aí você vê, você quer surfar na onda do outro. Antes de você construir a sua história, aí você quer ter a sua história rápida construída, aí você vai, pula e faz o atalho. Não funciona. Você precisa entender que Deus está construindo graça. Deus está multiplicando graça. Olha o pastor Rafael, é maravilhoso ouvir uma palavra como essa. O rapaz passou fome, passou luta. Deus foi transformando, ensinando, produzindo experiências. A nossa mentalidade do brasileiro, você quer tirar vantagem, chega na igreja, é diferente a mentalidade. A mentalidade de vantagem da igreja é o seguinte: Deus vai me prosperar agora, e você não quer passar pelo processo. Você quer ser grande, mas não quer ser pequeno. Você quer ser empresário, mas não quer ser faxineiro. Você quer ter filho, mas não quer ser filho. Você quer ter um grande ministério, mas não quer honrar quem lidera você. Isso é tolice, é mentalidade mundana dentro da igreja, de uma maneira gospel. Deus multiplicou graça na sua vida. Há um mês atrás eu saí do meu carro, Deus me disse: hoje você nunca mais, não vai encontrar mais seu carro. Eu achei que era o diabo. Aí depois, em um mês, troquei meu carro. O pastor Norm me convidou para pregar na conferência dos Radicais Livres. Mandei minha palavra, prega mais duas palavras. Vou mudar 1.400 de desconto no imóvel que eu estou negociando. Deus alinhando, a igreja crescendo, prosperando, o fogo pegando. O que é isso? É graça. Deus me proveu de graça para reinar. Mas o diabo está aí. Você é o porteiro. Ai, está com arma. Sai, Satanás! A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 30, que o diabo não tinha espaço em Jesus. Se a pobreza tem espaço em você, você vai ser pobre. Você é escravo de quem domina você. Se a pobreza te domina, se a mentalidade errada te domina, você vai viver em função dessa mentalidade. Diz mais assim: reinarão em vida por intermédio de um único só homem, Jesus. Presta atenção, olha a consequência aqui. Você vai reinar por conta de Jesus Cristo. Mas para você entender o final desse versículo, você precisa ser liberto de uma mentalidade. Você é filho, você é amado, você é perdoado. Quantos crentes, eu sou amado, eu sou perdoado, mas você é aprisionado nas emoções. Tem uma mentalidade errada. A gente percebe aqui que reinar é uma consequência. Reinarão em vida. A última parte do versículo. Então a gente percebe que reinar é uma consequência. Os homens de Deus na Bíblia que reinaram, nenhum buscou reinar. Foi tudo consequência. Os homens que terminaram bem os seus dias na palavra de Deus, não buscaram glória, buscaram o favor no propósito. Quantas pessoas estão atrás de relevância, de dinheiro, de prosperidade, querido? Um ano de esforço não vale nada perto de um toque do favor de Deus. Você precisa entender isso. Não, você vai trabalhar a vida inteira e vai ter quase nada. Diga para o seu irmão, um toque do favor é melhor do que tudo. Agora eu quero dizer, olha a ênfase ministerial de Jesus aqui em trazer o reino. Se ele veio trazer o reino, você foi chamado para quê? Ele é o rei dos reis. E ele veio estabelecer o reino. Então ele estabeleceu o reino e colocou você como rei. Você precisa entender. Ele vem, estabelece o reino e te constitui como rei. Em outra palavra, manda, governa, lidera, inspira, administra, expulsa o capeta. Não fique em crise, seu reino não é desse mundo. Quando você vive dessa maneira, você reina em vida. Diga para o seu irmão, você está reinando em vida? Ai, eu estou mal. Irmãos, uma vez eu dei uma palestra antes de casar e fui dividir uma esfirra com a minha noiva. Dei palestra para grandes empresários importantes, todos chorando no final da palestra secular. Fui para casa, dividi uma esfirra com a minha esposa. Sabe por quê? É a construção.
Tá cheio. Não, quando eu for rico, eu vou ser um abençoador. Aí você fica esperando acontecer alguma coisa para você fazer alguma coisa. Você precisa entender que Deus colocou você num processo. Eu quero ler alguns versículos, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino em primeiro lugar? É pregar o evangelho, pastor. O que é buscar o reino em primeiro lugar? Ah, pastor, é liderar a cela. O que é buscar o reino? Eu vou concluir minha mensagem e você vai entender que às vezes a falta de favor é porque você se colocou como cabeça do reino que não é seu, que é dele. Sabe quando você quer ser uma coisa que Deus não criou você para ser? Você está se colocando como cabeça daquilo que você não pode. Não tem favor. Já pensou um zagueiro querer jogar de atacante? Vai ter favor? Os dois jogam bola, mas cada um está num lugar diferente. Você precisa conhecer qual é o lugar que flui a unção de reinado na sua vida. Diz mais assim: tu és, Senhor, magnífico, e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em te dar o reino. E eu te darei as chaves do reino. Se eu for lendo aqui, você vai ficar o dia inteiro lendo sobre reino, 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 reino. Presta atenção no Éden. Deus fez tudo, depois criou o homem, domina. No Novo Testamento, reino, 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 e eu te constituo como rei. Usa só um pouquinho. Fala assim, irmão, usa só um pouquinho para você entender. Mas que reino que é esse? É esse puxadinho que eu moro? É o puxadinho que você mora, é o seu reino. Já pintou lá? Trocou o sofá? Abençoou o proprietário? Não? Então se prepare para morar lá a vida inteira. Onde começou o reino de Davi? Limpando o cocô das ovelhas do pai. Aqui. Não era responsabilidade de Davi correr risco de vida para salvar a ovelha do pai. Tem tantas, mas ele já começou a reinar lá, cuidando dos cocô da ovelha. É que o problema é que as pessoas querem começar grande, mas o reino de Deus nada começa grande. Zacarias diz: não despreze os pequenos começos. As pessoas gostam de desprezar as coisas pequenas, porque não dá ibope, não dá relevância. Esses dias um pastor com 8 milhões de seguidores na internet, ele é um pastor só da internet, ele disse que não gosta de cuidar de pessoas, o negócio dele é pregar na internet. E essa é a vibe, ser relevante no mundo irreal. Mas o reino de Deus, o que você vai apresentar para ele, é o mundo real, é o mundo que você tocou. Apocalipse diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o final, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí você percebe que o negócio de Deus aqui é reino, é governo. Aí você vê os homens de Deus estão fazendo história. Eles não buscam dinheiro, eles não buscam relevância, eles não buscam nada disso. Mas porque eles não buscam nada disso, Deus dá a eles relevância, influência e prosperidade. Aí as pessoas que não mudam a forma de pensar, elas vão buscar dinheiro, porta aberta, um puxadinho melhor, um carrinho melhor, e vai uma vida assim muito sofrida, para ir atrás de uma coisa que deveria ser uma consequência. Se você não for livre de uma mentalidade errada. Olha que interessante, no reino tem um cabeça. Não tire Cristo do centro, o favor está nele. Você nasceu para reinar por meio dele, e ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E de uma forma prática, eu quero falar para você 3 princípios de como reinar em vida, de uma maneira prática. Diga para o seu irmão: Deus está multiplicando riquezas. Deus está multiplicando riquezas, aleluia. Dia 7 vai ter uma grande paralisação, os caminhoneiros vão parar, vai ser um grande caos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aprenda a reinar em vida. Aprenda que você nasceu para reinar em vida.
Tem um filme muito bom, chama assim, Até o Último Homem. Era um homem que se alistou e ele não pegava em arma. Ele deu a vida dele. Ele reinou naquele lugar. Você nasceu para reinar. Aonde você está, você precisa assumir o seu papel. Primeiro princípio de quem quer reinar: o palácio precisa estar dentro de você. Não adianta você falar bonito se você se sente feio. Sabe o que significa o palácio? Precisa estar dentro de você. O reino de Davi foi uma consequência. O palácio já estava dentro dele. A sua vida, o seu comportamento, a sua identidade define o palácio que você carrega. Você pode morar na periferia de São Paulo, mas o palácio morar dentro de você, a coisa é top! Conta-se uma história de um adolescente que morava numa periferia de São Paulo, e ele vendia água no Farol. E quando você olha para os bairros de periferia, só casas destruídas. Mas tinha uma casa que era pintada, tinham 2 jarros com planta na porta, bem pintadinho. Todo dia o empresário passava e ficava incomodado. Como que pode uma casa ser diferente das outras? Por quê? E um dia o empresário foi naquela casa, apertou a campainha, entrou, e ele ficou muito assustado. A casa tão limpa, as coisas novinhas, a mentalidade. Sabe quando você vai na casa, a pessoa, café com aquele copo de amarelo? Alguém já tomou? A casa, até antes de vamos comer na casa de alguém, já teve isso? Dá um suco de limão com caroço de limão? O que é isso? É a mentalidade pobre na cabeça da pessoa. Não é onde você mora e nem o que você faz, é a realidade que você carrega. Eu vim numa família muito pobre. Meu pai veio do Ceará tentar a vida. Eu fiquei na creche minha infância inteira. Eu ia vender pão com 10, 12 anos de idade. Minha casa era limpa, era organizada, era cheirosa, prato na mesa, a mãe servindo. O que é isso? Isso foi entrando num palácio dentro de nós. Qual é o palácio que você carrega? Não queira o trono enquanto o palácio não entrar dentro de você. Sua postura. Trate sua mulher como uma rainha. Trate seu esposo como um rei. Já viu um distrata o outro, grita com o outro, xinga o outro? O que é isso? Você mora no reino de Deus. E Deus colocou você dentro de um reino. Diga aleluia. Olha que interessante. Davi, sabe o que é instinto? Mexe com um pitbull para você ver o que é instinto. Está nele. E sabe, um rei, ele tem instinto. Você quer saber o instinto que você tem? São as reações que você tem na sua vida. Eu não consigo sair de um lugar sem abençoar, porque é o meu instinto. Eu me sinto em pecado, porque me amaram naquele lugar. Eu devo honra. Eu tenho que dar com generosidade. Davi matou um leão, matou um urso, matou um gigante, treinou um exército, passou por tantas coisas na vida, mas o instinto nunca saiu. O instinto nunca saiu, porque ele carregava, sabe o quê? Uma identidade. Diga para o seu irmão, qual é o seu instinto que você carrega? Aí as justificativas começam, ninguém me entende, eu não tenho ninguém na minha equipe, eu sou pobre, ninguém investe em mim, não passei pelos processos, não tem dinheiro, ninguém fez uma festa quando eu nasci, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade na infância. A vida da pessoa é o vitimismo. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Ai, ai. Por quê? Não tem instinto de rei. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Qual é o seu instinto? Fala mal das pessoas? Eu não passei pelos processos da igreja da maneira certa. Então você teve um filho, transou, não era planejado. Você vai fazer com a criança? Você vai passar pelo processo agora, não vai? E por quê? Que na vida você dá uma desculpa. Que ninguém investiu em você. Que ninguém acredita em você. Ai, quando tiver um povo jóia, as coisas vão acontecer. Quando tiver uma casa própria, eu vou ser feliz. Ai, quando tiver uma... Ai. Eu vou dizer uma coisa, isso não vai mudar. A sua dor não vai mudar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a sua fé. E a fé sem obras é morta. Então você pode sair daqui com fé, sem obra, que é uma atitude. Você conhece algum crente assim? Esses dias me mandaram uma mensagem, uma pessoa que cozinhava no sítio, está passando necessidade. Eu falei, vamos ligar para a esposa dele. Aí pegou a capivara, meu Deus do céu. Nem arroz dá para dar para o menino. Aí um dia eu estava aqui na Najar, encontrei um rapaz que era dos jovens da época lá atrás.
morador de rua. Eu falei, fulano, pastor, você viu o que minha família fez comigo? Eu estou aqui, tá vendo? É culpa deles. Diga para o seu irmão, a sua pobreza é culpa sua mesmo. Diga para ele. A Bíblia diz em Jeremias que Deus vai dar o fim que você deseja. Como homem, imagina a sua alma. Você pode ser pobre de dinheiro, mas ter uma alma próspera é questão de tempo. Você pode ter uma célula com poucas pessoas, mas a sua alma, você se imagina com o pai de multidões, é questão de tempo. É questão de tempo. Você pode morar de aluguel, mas ter uma alma de casa própria. Você pode ser um funcionário, mas ter uma alma de empreendedor. O que define a sua vida não é o que você tem, é a alma que você carrega. Segundo princípio, aprenda a viver uma vida acima da média. Tem uma Bíblia, uma versão que chama-se versão transformadora. Provérbios 22, 29. Você já viu alguém muito complemente naquilo que faz? Ele servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. Olha o que a tradução diz. Você conhece alguém que é completo no que faz? Ele nunca vai trabalhar para as pessoas que são comuns. Ah, eu sou uma cabeleireira, você pode cortar o cabelo de artista, gente famosa, gente importante. Ou você pode cortar o cabelo só de quem não tem dinheiro e dar calote. Mas aonde você escolhe comprar, define o padrão de vida que você tem. Então você tem que aprender a sair da média. Há um tempo atrás me mandaram um vídeo de um motorista de Uber. Uber não dá dinheiro. Não dá dinheiro, nada dá dinheiro. Não tem nada que dá dinheiro nessa terra. O que dá dinheiro é a maneira que você faz, aquilo que está envolvido. Uber não dá dinheiro, empresário também não dá dinheiro. Tirar foto também não dá dinheiro. Buffet também não dá, nada dá dinheiro. O que dá dinheiro é a visão que você carrega naquilo que você faz. Essa mocinha que deu testemunho aqui, ela ganha mais que muita gente aqui. Mas não vou falar quanto ela ganha. Mas por quê? Acorda de madrugada, vai ler, vai estudar, vai viajar para conhecer outras pessoas que fazem bolo, doce, vai servir, vai cooperar, vai estudar, vai ler, vai meditar. Então ela vai desenvolvendo, ela vai sendo uma profissional mais completa. Aí esse motorista de Uber disse o seguinte: um cara entrou no carro dele, ele fechou as janelas, um carro muito bom, deu uma balinha, que você quer um suco, uma água, um Gatorade, o que você quer? Um Red Bull, o que você quer? Quer ouvir música gospel, funk, pagode, o que você quer? E começou a tratar ele como o Senhor. Lembra do Outback? O Senhor quer o quê? Mas ninguém quer fazer isso aqui. Nossa, eu me sinto tão bem no Outback. Mas naquilo que você faz, você não quer ser como o Outback. E quer ter o resultado do Outback. Esquisito esse mistério. Cuspir não vai cair não, vai grudar no céu. E o cara começou a ficar incomodado pela maneira que ele foi tratado, o cliente. Falou, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ganha dinheiro fazendo isso aqui? Porque não é possível, você me deu bala, me deu chocolate, me deu Gatorade, ar-condicionado, não deu quase nada. Ele falou, você contratou pelo aplicativo? Não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Puxou um caderno, mais de 300 clientes VIP. Ele falou, ninguém me paga o valor do aplicativo. É 3, 4, 5 vezes a mais. Porque eles percebem que eles são amados. Eu sou um Uber, eu dou com generosidade. E a multiplicação de riqueza. Então não é o que você faz. Não cai numa ilusão que você vai abrir um negócio e vai ficar rico. Nenhum negócio dá dinheiro. Irmão, eu conheço coisa que você fica milionário, mas o cara está pobre fazendo. Eu conheço coisa que não dá dinheiro, o cara está rico fazendo. Por quê? Porque ele é alguém que ele vive acima da média. Aí você não quer fazer uma faculdade. Você não quer estudar. Você não quer acordar cedo. O que você quer? Me fala. Deitado em berços esplêndidos. É isso que você quer. É isso que você quer. Eu sou pastor, eu corro pra caramba, eu estudo, leio, medito, converso. Eu vou em outros lugares para conversar com outros pastores, com meu dinheiro. Tem um mover lá, faço reuniões via Zoom com o pastor, tudo quanto é canto do mundo. Como é que você faz aí? Porque eu quero ser um pastor acima da média. Quero ter uma igreja abençoada, uma igreja próxima, uma igreja confortável, um trabalho com crianças top. Vamos colocar um LED aqui em breve, em nome de Jesus. Vai ficar tudo chique. Por quê? Porque Deus é um Deus acima da média. E Deus criou e Deus viu que era bom. Deus não cria nada mediano. E eu me pareço com Ele.
Dá uma puxadinha aqui, pastor. Pega a tintinha mais baratinha ali. Ah, amor, é muito cara essa roupinha. Que coisinha, bonitinha. Um dia eu fui casar um jovem. Como é que vai ser, pastor? Vai ser uma festinha, uma comunhãozinha, uma coisa simplesinha. E eu falei, você vai ser pobre a vida inteira, rapaz. Aí, fui casar no outro mês. Como é que vai ser? Pastor, vai ser top, Deus vai mover, o céu vai abrir, Deus me deu essa varoa, não sei o que aconteceu. O cara casou no buffet, ganhou um carro, ganhou as férias, foi a Porto de Galinha. Mas por quê? Porque ele é acima da média. Quando você contempla Deus, Ele te transforma a imagem dEle. Aí você quer contemplar o quê? Os berços esplêndidos? A Bíblia diz em Eclesiastes que quanto mais você trabalha, mais Deus produz sonhos em você. Mas você não quer trabalhar, quer ter sonho. É que você acha que vai sonhar quando dorme, né? Pastor, tive um sonho essa noite. Eu sonhei com milhares de pessoas. Lembro quando era jovem, eu vi os profetas assim, é isso que te digo, vai para as nações, e ninguém falava nada de mim. Cara de novo, esquisito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Deus já falou ao seu respeito. Eu até fingia ser espiritual no apelo assim, eu ficava assim, para ver se algum pastor colocava a mão na cabeça. Mas Deus já colocou a mão na sua cabeça. Samuel chega para ungir Davi. Davi nem estava lá, esquisitinho, rejeitadinho. Mas Davi já era acima da média, não precisava da aprovação dos homens, porque ele já tinha a aprovação de Deus, e a consequência disso é a aprovação dos homens. Davi era um homem comum, até que a unção veio sobre ele. E aí começou a fazer coisas inexplicáveis, começou a viver uma vida acima da média. Diga para o seu irmão, você é acima da média? Aleluia. E o último princípio aqui. Tenha uma mentalidade livre. Diga livre. Que você não seja livre. João 14:30 diz, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, porque o governante deste mundo se aproxima. Não é os nossos governantes. Aqui está falando o diabo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você colocar um sapo numa água quente, ele vai pular. Vai perceber? Perigo. Mas põe na água fria, vai esquentando devagarzinho. Ele morre sem perceber. Jesus... Alguém já foi num lugar que sentiu o cheiro de pão? Tem uma padaria aqui, olha. Um crente, ele tem que sentir o cheiro do capeta. Eu estou vendo um lugar para morar, eu estava quase fechando no Central Park aqui, um apartamento para morar, aqui no Central Park aqui. A pessoa vendeu, não deu para morar. Eu fiquei tite, sabe que você põe expectativa, falei, Deus, o Senhor é bom, maravilhoso, nasci para governar em vida. Aí vi um apartamento mais para cá, entreguei meus documentos, tudo certo para assinar o contrato. Uma angústia no meu espírito. Não faz isso. Falei, Deus, eu levei meus filhos, estão sonhando com um apartamento. Não faz isso. Cancelei. Um dia depois, vou num lugar, miraculosamente, 1 bilhão de vezes melhor. Deus do céu. Por quê? Eu senti cheiro do capeta onde estava vendo. Não é de Deus. Alguém já comprou um carro que não era para comprar? Por que comprou? Comprou por quê? Porque comprou? Comprou por quê? Diz assim, ele não tem poder nenhum sobre mim, mas farei que o meu Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu não vou fazer nada que esse governador está mandando. Vou fazer a vontade de Deus, para que o mundo saiba quem me enviou. Sabe o que é você fazer a vontade de Deus? É você ser livre de um governo humano. Da maneira que o mundo pensa, que o mundo faz, que o mundo age, que o mundo pensa. Ser livre de um sistema. Seja livre. Querido, você foi criado por Deus para ser livre. Sabe que os homens mais livres na Bíblia, José, Daniel, Paulo e Davi, foram os homens mais livres depois de Jesus. Livres de mentalidade, livres de visão. Os 4 foram para a cadeia.
Sabe por quê? Porque o diabo sabe que alguém livre faz uma revolução. A crise está feia. Você vai descobrir quem é livre. O pau quebrou, você vai descobrir quem é livre. Porque uma pessoa que é livre carrega uma identidade. Sabe quem faz revoluções? São as pessoas livres de um sistema. Eu não posso ter uma casa, é muito caro. Eu não posso colocar o filho na faculdade, tem dinheiro. Não posso ter líder porque eu não sei falar direito. Eu não posso empreender, não sou desenvolvido. Aí é luta. Aí você vai vivendo em função de um sistema. Você é livre. Quando você olha para o seu futuro, o que você enxerga aqui dentro de você? Aqui dentro de você, o que você enxerga os seus próximos 5 anos? Eu não sei quantos irmãos. Vou escrever mais livros. Vai ter 10 mil membros nesse bairro da Lapa. Vou crescer. Meus filhos vão avançar no Senhor. Eu vou prosperar. Eu vou crescer. Vou pregar o Evangelho. Portas vão abrir. Por quê? Porque é real aqui dentro. Eu sou livre para sonhar. Você tem que ser livre para sonhar. Sabe o que significa ser livre para sonhar? É você ser livre de uma mentalidade errada. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Olha que interessante. Josué e Caleb, eles não foram influenciados por uma mentalidade errada. Eia, subamos e possuamos a terra. Se eu contar como que eu escrevi os meus livros, você vai assustar. Meu primeiro livro, eu estava no hospital. E uma mulher no hospital particular, numa mal educação. Eu falei, pensei, Deus me disse, cada um veja como edifica, né? Falei, essa aqui vai ser pobre, não vai ser daqui a vida inteira. Falei, vou escrever um livro sobre isso. Cada um veja como edifica. Escrevi o livro, cada um veja como edifica. Aí, eu estava no carro uma vez, um trânsito bravo, os vidros quebrados, suando. Uma mocinha ligou para minha esposa. Eu falei, ela vai perder a recompensa, porque não vai conseguir perseverar até o final. Deus me disse, escreve. Aí depois, outra vez, numa luta, uma mocinha liga chorando, eu acho que o irmãozinho não vai gostar de mim. E o irmão tinha começado a gostar dela. Gerente de banco, próspero e discipulador. Por não saber responder diante das crises, vai perder o mover. Deus me disse, escreve sobre resposta às crises. Eu vou dizer uma coisa, seja livre. O diabo bate, você fala, eu reajo. Diga para o seu irmão, quais são suas reações? Colossenses 1, versículo 13 e 14, na versão transformadora. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele te resgatou e perdoou todos os seus pecados. Por que ele te resgatou do império e te colocou no reino? Porque ele te constituiu como rei. Sabe a diferença de império para reino? Império é o que você constrói para si. Reino é o que você oferta para cima. Então, eu dei um exemplo de uma casa alugada. Se você quer economizar o seu dinheiro para comprar uma casinha própria, você não vai fazer isso, porque você está pensando em você. Mas se eu contar algumas histórias de moradia, você vai falar que até que eu sou mentiroso. Uma vez eu morei num lugar, falei, vou colocar um vídeo de sacada aqui. Liguei para o proprietário falando, o que é isso, meu filho? Eu vou pagar. Porque tem uma história. Olha Davi tinha uma história antes de chegar lá no reino. Aí o seu líder de cela faz aniversário, você está pensando em você, e leva um chocolatinho para ele. Não é o que você dá, é o valor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu generosamente seu filho. Ele deu com generosidade. Sabe por que Rebeca casou com Isaac? Ela era mais bonita. Não era não. Quando os servos de Abraão foi buscar uma mulher para Isaac, sabe o que Rebeca estava fazendo? Dando água para os camelos. Oxe, mulher trabalhadora. Eita, Abraão vai gostar dessa nora. Ixi. Caramba, e as outras só... Vem você. Isaac olhou para Rebeca e a amou. O que marca as nossas vidas é dar com generosidade. Lembra da mulher? Quebrou o perfume, chorou nos pés de Jesus.
O que ela fez? Ela deu com generosidade. E agora não é o momento de dízimo e oferta. Eu só quero que você pense que generosidade vai muito além do que dinheiro. Aprenda a ser generoso. É tão interessante que muitos não conseguem, eles querem construir algo para eles, porque eles têm medo do desejo deles não ser o desejo de Deus. Sabe por que adolescentes têm dificuldade de falar a verdade às vezes para os pais? Vou te contar. O adolescente tem medo do pai falar assim, não. Pai, estou gostando da menina, o que você acha? Não. Então ele começa a namorar escondido. Não, não. E eu vou dizer, a maior parte das pessoas, elas têm medo de Deus falar assim, não. Tem um pregador nos Estados Unidos, chama-se Sérgio Scataglini. Ele foi abusado na infância. Ele se converteu, se tornou um pastor. Ele tinha muita compaixão por crianças. Ele falou, eu vou abrir um orfanato. Ele começou durante anos a gerar esse orfanato dentro dele. E Deus disse para ele assim, Sérgio, eu não criei você para ter um orfanato. A compaixão que você tem é uma compaixão humana por conta de um trauma. Tem muita gente, irmãos, que tem encargo por coisas específicas por conta de uma compaixão humana. Compaixão humana, ela se torna pesada depois de um tempo. Compaixão divina, ela se torna eterna. E você ainda deixa um legado quando você parte. Sabe, é tão interessante que, pastor, eu quero abençoar pessoas. Para que você quer abençoar pessoas? Para aparecer ou porque você quer abençoar pessoas? Qual é o motivo em qual você quer as coisas? Isso define aqui, ó, coração. Se você quer reinar, você precisa entender que tem um cabeça. Quero chamar os irmãos do louvor. Sabe, lá no Afeganistão, só o fato de alguém ter uma Bíblia no celular é morto. E hoje, quantas pessoas, a liberdade delas, estão fazendo delas aprisionadas em si mesmo. Deus, Ele criou você para cumprir um propósito. Eu vou dizer para você, você nasceu para ser próspero. Mas você tem que consertar as bases. Não olhe para você. Você foi chamado para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Será que tem prisões na sua vida que impedem você de sonhar? Deus criou você para ser livre. Para ser livre. Qual é o motivo em qual você veio numa conferência como essa? Ah, pastor, eu vim ouvir sobre isso. Eu tenho aprendido algo na minha vida, andando com o pastor Wilson, que o preço que nós pagamos para as coisas define o valor que as coisas têm para nós. Quando você olha para Deus, não há dúvidas do amor dele para conosco, que houve um preço muito alto. Você quer saber se você é importante para alguém? Veja o preço que a pessoa paga pela sua vida. Você quer saber se a sua igreja é importante para você? Veja o preço que você paga por essa igreja. Quando eu falo preço, não é somente dinheiro. Sua vida, o seu encargo, a sua disposição. Você quer saber o valor que o seu filho tem para você? O que você faz para chegar em casa? Fica no Instagram? No WhatsApp? Um dia eu fui numa reunião de escola e os filhos faziam uma prova e o professor ia perguntando coisas sobre os pais e os filhos iam respondendo. Aí falou assim, um sonho como filho.
Qual o seu sonho? Olha o que a criança colocou: que o meu pai abrisse mão do celular para ter tempo com ele. Aí tinha uma prova que o pai fazia com o filho, e para surpresa, o pai ficava brigando com o filho, que ele não sabia as coisas. Para surpresa, aquele pai tirou a pior nota na escola. Sabe por quê? Ele não era generoso como pai. E o seu filho estava se tornando avarento de amor, sem amor. Deus te ama. Ele te ama. Eu estou aqui hoje convidando você a ser livre, a viver acima da média, a viver em função de um propósito eterno. Sabe, quando tiver a palavra de Deus, nenhum homem foi atrás de dinheiro, nenhum homem foi atrás de relevância. Irmãos, eu não queria ser pastor, muito menos pastor de governo. Nunca passou pela minha cabeça escrever livro. Mas sabe por quê? Os processos foi abrindo porta. Mas quantas pessoas querem fazer assim, ó, dar a volta no processo, chutar a porta, abrir a porta e encontrar relevância. A nossa vida é feita de ciclos. Qual o ciclo que você vive hoje? Será que você não abortou processos em alguns ciclos na sua vida? Quero convidar você a ficar de pé. Você nasceu para fazer uma revolução aonde você estiver. Você nasceu para fazer a diferença. Espera um pouquinho, preste atenção aqui. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Sabe o que é um rei? Sabe o que é um rei? Há muitos anos atrás, na Vespasiano, tinha uma criança que participava do Domingo Kids. Era terrível aquela criança, terrível. E um dia eu estava conversando com o pai, e aquela criança estava dando soquinho na barriga do pai, sabe? Soquinho, soquinho, para o pai dar atenção para ele. E o pai falou: filho, eu estou conversando. E aqueles soquinhos começou a aumentar. Até que ele fez assim, ó, pá! E eu comecei a ficar transtornado por dentro, porque o pai não fazia nada. Eu falei para ele, falei assim, eu posso fazer algo? Eu posso conversar com seu filho? Você me permite? Pode, pastor. Ele é assim, ele não ouve ninguém. Não é que ele não ouve ninguém, é que o pai não reina dentro de casa. Falei, vai na minha sala. Fiquei de 6, 7 anos de idade. Falei, sabe para onde você vai se você morrer agora? Comecei a falar. Moleque assim, ó. Falei, é o seguinte, todo domingo eu vou procurar você no Domingo Kids. Eu vou te perguntar como foi sua semana. E se mais alguma vez levantar a mão para o seu pai, você está me entendendo o que eu estou te falando para você? Você vai ter problema comigo e eu vou orar. E você vai ter pesadelo. Mas eu não era o rei daquela casa. Esse menino está na FEBEM hoje, que eu descobri. Será que ele foi para a FEBEM porque era um destino? Ou o pai não reinou sobre a casa dele? Talvez sua mulher é rebelde. Será que ela é rebelde? Ou você não lidera sobre ela? Talvez você não tem nada na vida. Ou você não reina sobre o potencial que Deus te deu. O homem que recebeu 1 talento não reinou, enterrou. Luta. Recebeu 5, imediatamente saiu para reinar em vida. E viu as suas riquezas se multiplicarem. Eu quero convidar você hoje a começar a fazer uma revolução aonde você estiver. Chega na sua casa, joga fora aquelas roupas velhas, que nem o capeta quer. Quando eu comecei a igreja na Cachoeirinha, o irmão falou, pastor, eu quero abençoar a igreja. É o mínimo que eu faço. Eu quero dar uma geladeira para a cantina. Eu falei, aleluia. Ele deu a geladeira tão podre, mas tão podre, que nem o morador de rua quis levar embora na carrocinha. Esse irmão tem a mesma vida há 12 anos, orando por ser uma pessoa próspera, mas a mentalidade miserável.
Generosidade é uma coisa assim esquisita, porque eu posso levar você para comer num lugar e falar assim: não é tão chique, não tenho dinheiro para te pagar um lugar bom. Eu posso levar você para comer num bom prato e falar: Deus abençoe. Generosidade tem a ver com coração. Coração. Onde você está? Para cima. Eu não vou te iludir. Uma conferência dessa não tem poder para mudar a sua vida. É somente um tijolo. É somente um tijolo na construção. O problema, eu vou lá, depois eu ouço pela internet. Perdeu um tijolo. Deus está te dando hoje um tijolo. Deus não está te dando a casa, está te dando um tijolo. Mas em algum momento da vida você vai perceber que aquele tijolo era fundamental para concluir a casa. Eu quero que você abra a sua boca agora e você comece a profetizar sobre a sua vida.